Olá pessoal, bem-vindos a todos a mais um Vultos e Sombras, nossos episódios sobre cinema, né, do podcast da Ralphus Press. Antes de começar, eu preciso reforçar que a gente vai falar de certa forma de material visionário produzido em cinema. Então, gostaria muito que vocês pudessem contribuir com a nossa campanha no Catarse. Três visionários e malditos, com três obras extremamente visionárias, enfim, com construções de mundo, né, muito imaginativas, que lembram até um pouco esse universo perverso e nihilista construído nas narrativas que eu vou tratar hoje aqui, né? Então, eu comentei no episódio passado sobre os deuses malditos a respeito de um certo cinema de ressentimento de classe. Também existe em série de TV e que está um pouco em voga, né? É importante entender que cada época tem, digamos assim, uma imaginação em torno da luta de classes, né? E é interessante como o meados do século XX, as primeiras décadas do século XX, elas tinham uma imagem mais apocalíptica, mais cínica e mais nihilista desse tipo de conflito, que, claro, se expandiu ao longo de todo o século XX, né? Não foi só nas 6 primeiras décadas. E, por outro lado, a verdade é que as relações de classe, elas são sangrentas, né? De certa forma. Eu sempre me recordo, quando eu lembro do filme que eu vou tratar aqui, eu sempre me recordo de um caso que aconteceu, de um acidente com mergulhadores de uma plataforma petrolífera, que faziam a parte de verificação, enfim, faziam consertavam, né, faziam os concertos embaixo d'água. E como vocês sabem, essas brocas, né, elas funcionam a centenas de metros, né? E é uma profundidade em que normalmente nós não conseguimos chegar sem dar embolia pulmonar, uma série de problemas. Até que foi descoberta o mergulho em baixíssima, né, a possibilidade de você mergulhar em submergir assim em profundidades bastante elevadas com uso de hidrogênio, né? Utilizando oxigênio, né, misturado com hidrogênio. Aquilo dá um certo problema se você despressurizar rápido, que eu logo vou comentar, né? Mas se isso não acontecer, a pessoa pode ficar ali tranquilamente semanas. Dizem que o mergulhador de plataforma petrolífera, ele tem um dos melhores salários, né? Você trabalha mais ou menos acontece muito no mar, né? Você trabalha por uma empreitada, então por um período, né, de 6 meses, um certo tempo, e tem 6 meses sem, óbvio, né? Você vai ficar ali fechado meses num cubículo minúsculo, né? Sem poder subir, porque a pressão vai ser muito deletéria para tudo, seu corpo, não seus pulmões. E mesmo ganhando bem, me parece, né, muito rentável. O incidente que eu comentei, né, no início dessa minha exposição foi um em que, dado momento, um desses mergulhadores, ou por esquecimento, ou por lapso, evidentemente, como eu falei, é uma pressão grande, né? É um serviço difícil de fazer, porque mesmo com todas essas, digamos, facilidades, é difícil. E numa profundidade imensa, é perigoso de certa forma, né? Ele esqueceu de fechar, de pressurizar direito a fechada da porta, e isso fez com que tudo explodisse dentro, né? E uma parte desses mergulhadores, acho que todos morreram, uma exceção de um ou dois, que sobreviveram com muitos ferimentos, né? E um deles praticamente ele foi desintegrado, assim, a pressão foi tamanha que ele explodiu, né? E isso
mais ou menos a essência desses dois filmes aqui, que são as duas versões do Salário do Medo, do Henry Georges Clouzot, dos anos 50, original, né, The Wages of Fear, Salário do Medo, com o nosso amigo Yves Montand, né, e The Sorcerer, que acho que é Comboio do Medo, ou alguma coisa do gênero, de William Friedkin, dos anos 70. Porque, voltando aos mergulhadores, não importa o salário pago, é muito menor do que a possibilidade mortal que aquilo ali envolve, mesmo com todas as precauções que existiram a partir, inclusive, desse incidente, né? Passaram a ter mais precauções, mais validações para poder fechar a porta. Quer dizer, ele não fecha se não tiver tal grau de pressurização ou de atmosfera. Mesmo assim, é perigoso. E o mergulhador está fazendo isso para uma pessoa que não move um músculo, né? De onde ela está, né? Na superfície, tranquilamente, passeando e aproveitando os lucros, né, da empreitada. Também essa história me lembrou esses dois filmes, porque esses dois filmes tratam da exploração petrolífera do terceiro mundo, especialmente. Os dois filmes são baseados num livro que, curiosamente, não tive a oportunidade de ler ainda. O livro é francês, de Georges Arnaud. O Arnaud parece ter uma história muito interessante também, de prisão, né? Parece que ele passou um tempo preso. E ele escreveu, então, The Wages of Fear, que seria Le Salaire de la Peur, né? O Salário do Medo. Do que trata o Salário do Medo? O filme, esses dois filmes, né? Eles tratam do mesmo tema, só que cada um tem uma abordagem diferente. Isso é muito interessante. Essencialmente, podemos dizer assim, esses dois filmes tratam da luta de classes da maneira mais cruel e direta possível. Quer dizer, é a luta de classes de pessoas que possuem uma certa habilidade, mas não possuem nenhum dinheiro, né? São totalmente assim despossuídas por um motivo ou por outro, que eu já vou entrar, e elas vivem na miséria, na ilegalidade, na verdade, né? E essas pessoas então têm a chance de ganhar algum dinheiro ou bastante dinheiro em proporção ao que elas precisam, ao que elas têm disponível naquele momento, né? E para isso elas precisam se expor a um risco imenso, né? Um risco gigantesco. E que risco é esse? Bom, nas duas narrativas temos uma empresa petrolífera, mais ou menos fictícia, que manda no país inteiro. No caso do Salário do Medo, isso é mais direto, né? Essa empresa petrolífera, ela tem um momento em que se reúnem os seus executivos e eles conversam em inglês. Esse filme, se não me engano, ele chegou a ser proibido nos Estados Unidos, nos anos 50, quando ele foi lançado, porque foi dito que era o retrato dos Estados Unidos na América Latina, né? A atuação americana na América Latina, a carapuça serviu e proibiram. Essa caracterização em si é problemática. Ela tem algumas... A maneira, né, como o Arnaud e os dois diretores trabalharam na América Latina é interessante e tem, digamos assim, aspectos específicos singulares, né? Não é tão, digamos assim, politizado quanto parece, né, à primeira vista, ou quanto os americanos, né, ou Hollywood, ou os censores americanos acreditavam. Então, essa empresa petrolífera ela tem um problema. Um dos poços petrolíferos no interior do país começou a pegar fogo. Quando esses poços pegam fogo, o fogo não tem fim. E você precisa mais ou menos implodir, né, assim, o poço inteiro e aí depois abrir outro, enfim, né, essa implosão meio que soterra, né, o oxigênio do fogo e isso mais ou menos controla o incêndio. Nos dois, eles precisam então levar nitroglicerina de um ponto a outro. Mas por uma série de problemas, inclusive isso é bem explorado nesse aqui, mais contemporâneo, eles não conseguem levar por helicóptero, por exemplo,
já existia nos anos 50 e com certeza nos anos 70 era usual. Então eles precisam levar essas mercadorias, né, essa nitroglicerina, de caminhão. E o caminhão ele tem que ter uma série de uma série digamos assim, condutas, né, os motoristas, para que ele não exploda com a nitroglicerina. Então eles precisam conduzir uma certa velocidade, a redução de velocidade tem que ser bem gradativa, então, quer dizer, para parar você demora um tempo para parar. E tudo isso é bem explicado ao longo do filme, né? E eles vão, digamos assim, servir, né, essa empresa petrolífera a ganhar mais dinheiro ainda, né, às custas do sangue deles, de certa forma, porque é um desafio, né? Sem dar muitos spoilers, eles vão, digamos assim, alguns deles vão comer o pão que o diabo amassou. Eu não sei qual que é mais violento nesse sentido, se é esse aqui, e mais terrível também, né? Ou se é o Sorcerer, né? Que tem algumas cenas filmadas, acho que na Guatemala, durante uma tempestade, acho que é quase me parecia um furacão, né? Era uma tempestade tropical, que é coisa de louco, como é que os atores, até os dublês mesmo, se expuseram aquilo, né, para fazer a cena. Mas, como eu falei, isso é só, digamos assim, a mise-en-scène da coisa, né? Quer dizer, não, esses conflitos entre o capital e os trabalhadores, eles só colocam a narrativa em andamento. Porque, e aí que está, digamos assim, o grande salto da coisa, existe o conflito interno entre esses trabalhadores. É interessante porque nos dois casos, tanto no Sorcerer quanto no Salário do Medo, The Ways of Fear, são dois caminhões. Ao invés de ser, sei lá, um caminhão com uma equipe de 3 motoristas e alguém que segura a nitroglicerina, alguma coisa assim. Não, são 2 caminhões, como se fosse uma espécie de, não exatamente corrida, mas assim, eles também não dirigem próximos, né, para um se explodir, não pegar o outro, mas é uma espécie de garantia que a empresa faz. E ao estabelecer essa garantia, que é completamente lógica, né, nos dois filmes ela tem essa lógica de garantia, ela imediatamente sepulta qualquer tipo de solidariedade entre eles, né? Mesmo dentro dos caminhões, de certa forma. Embora exista, né, pelo menos uns. Aqui é um momento importante de solidariedade, e aqui são 2, sendo que um é mais importante. Embora exista essa solidariedade, eventualmente, no fim das contas, eles vão quase que cada um por si. E isso é bem demonstrado no Sorcerer, né? No Comboio do Medo. É cada um por si, né? Nesse universo opressivo, né, que você tem o sistema econômico oprimindo diretamente as pessoas, os cidadãos, né, não bem coagindo, mas aliciando, não é, a você realizar as tarefas mais perigosas, ganhando uma merreca, né, sabendo que nem todos vão ganhar, né, a empresa já sabia disso. Nesse universo, é óbvio que essas pessoas, para aceitarem esse tipo de trabalho, elas não têm muito a perder, né? É interessante porque eu acho que existiu um movimento do capitalismo de agravamento em que, se você for fazer mais uma versão desse filme hoje, já não vai ser mais pessoas tão desesperadas, pessoas que vivem no limite ali da situação de miséria ou de opressão, como é no caso desses dois filmes. Já vão ser trabalhadores normais. Porque o que esse filme identifica, radiografa muito bem, é que essa tendência opressiva ela vai se agravando, né? De certa forma, de uma adaptação para outra, ela foi se agravando. E óbvio que uma trama dessas nunca vai, não vai ganhar uma terceira versão, nunca, né? Porque ela trata do capitalismo. Primeiro que ela trata dessas relações de classe com um niilismo terrível, que não valoriza, aliás, nem
uma solução catártica otimista, eventualmente, ou pelo menos catártica, né? Como acontece até, como eu falei, muito nesses filmes de ressentimento de classe, como o próprio Parasita, tem uma solução catártica. Aqui não existe, é anticlimática, porque o niilismo predomina, e porque essas relações são destrutivas. E o único lado destruído, de certa forma, é o lado dos trabalhadores, né? E aí vem os indivíduos que participam, né? É muito interessante perceber, são 4 indivíduos, né? Como nesse ponto as abordagens diferem muito desses 2 filmes. No dos anos 50, são 4 marginais, de fato, 4 outsiders, isso também vai acontecer no outro caso, mas eles não têm um background muito estabelecido. Você sabe que um deles, pelo que eles conversam entre si, se estabelece uma espécie de flashback, digamos assim, expositivo, no qual você entende que um deles sobreviveu aos campos de concentração, talvez seja um judeu, um prisioneiro, um alemão perseguido. Um deles é um italiano, né, alguém meridional, em busca de emprego, de aventura, enfim, tentando sobreviver, muito doente. E 2 deles são malandros mesmo. Um deles, aliás, bem malandro, né? Franceses. Então é um lugar onde todos se aproximam e tem um certo espaço, né? É um lugar extremamente degradado. É interessante que na versão do Clouseau, a cidade, como das 2 versões, é uma imagem apocalíptica da América Latina, totalmente dominada por esses interesses e que vive uma miséria esquálida, pavorosa. É, é um pouco uma visão que tem um elemento meio preconceituoso, mas também não deixa de ser uma visão que corresponde à realidade, como eu disse, que os próprios americanos censuraram o filme. É, ah, Nesse filme aqui, as relações são sempre masculinas, de dominação, como eu falei, a partir da dominação do capital. Existe a relação de dominação entre eles, né, entre os operários. Isso é bem explorado aqui. Tem uma cena terrível, né, aliás, de um acidente que acontece, né, quando eles estão numa poça de... É uma das cenas mais emblemáticas, tem vários posters dessa poça de óleo, de petróleo, que é enriquecedor, mas não serve para nada para eles, né? Eles atrapalham o caminho deles e geram um acidente pavoroso. E como é a maneira como é representada, mesmo tendo essa disputa, esse desprezo, essa competição entre eles, né? Como quando acontece o acidente, a pessoa que está ali, digamos assim, responsável pelo acidente, ela sente aquilo, né? Sente que é um companheiro que foi ali ferido, né? Ah, a abordagem é muito diferente no The Sorcerer. Aqui nós temos 4 pessoas que têm um background definido quase como um pequeno filme, né? São uns 10 minutos cada background. Então, um é um terrorista palestino, que é o Roy Scheider, né? O Roy Scheider é o da máfia americana, que faz uma cagada lá e acaba tendo que fugir. Tem um financista francês que perde tudo e para não ser preso e passar pela humilhação ele foge. E um assassino fugindo também mexicano. É, Então, uma história dessas. A história, por exemplo, do terrorista palestino, ela parece um take da Batalha de Argel. É muito bem filmada, muito bem estruturada. Imagens me pareciam reais até, eu nem sei como. Depois, aqui vem meio que um livro falando sobre, né? Mas me parece que foram captações de movimentos reais de tropas israelenses. É, Enfim, parece um filme começando ali, mas é só a introdução desse personagem. E eles se juntam para conseguir dinheiro para partir, né? Eles estão ali meio que presos num purgatório, no meio do caminho. Para onde a gente vai? A gente vai para cá ou a gente vai para lá? Né? Então, é, com esse dinheiro, e principalmente o que é bem mais importante aqui do que aqui é mais o dinheiro mesmo,
você ter a cidadania e o passaporte, né? Porque vários estavam com passaportes falsos, então eles só conseguiam entrar em países muito pobres ou que aceitavam suborno, esse tipo de coisa, né? E então o background é um pouco diferente, a maneira como ele é apresentado também é bem diferente, né? Mas o que nos duas obras se destaca bastante é que não existe um herói, né? Nenhum desses personagens é herói. Existe um processo óbvio de identificação com o que eles estão fazendo, na verdade, não é? A percepção do perigo e a raiva, né? Por conta dessa empresa capitalista de utilizar a mão de obra explorada dessa maneira. Mas é difícil uma identificação com esses personagens, né? Por conta desse destino, no caso da versão original, por conta dessa, digamos assim, forma abstrata, né, de tratar a origem de cada um, e no caso da versão do William Friedkin, por conta do background em si, né? Então, é como se todos cometessem crimes terríveis, né, em algum momento, uh, ou cometessem crime de qualquer forma, e tivessem escapando por covardia, né? Isso é bem claro, aliás, no caso tanto do financista francês quanto do terrorista palestino, né? Que vê os companheiros sendo pegos e mortos, né, pelo exército israelense e resolve fugir, né? Uh, o desfecho dos dois filmes é muito semelhante. Não vou contar o desfecho, vai que está passando no MUBI da vida. É óbvio que eu recomendo que vocês assistam muito esses dois filmes. Se possível, assistam próximos um do outro, vale a pena. Eles têm muitas diferenças estruturais, são muito saborosas, que você sabe que está vendo praticamente a mesma história, mas as abordagens fazem filmes muito diferentes, com resultados diferentes a partir de premissas semelhantes. Isso é meio raro no cinema. E quando funciona bem assim, é muito interessante, né? Por exemplo, no caso do Friedkin, existe um elemento central, vou ver se eu pego aqui, que é o design dos caminhões. Eu acho que não vai ter aqui, é uma pena. Os caminhões aqui eles têm uma personalidade própria e têm nome, não é? Eles têm nome, os caminhões. Um chama The Sorcerer, o outro chama Lazarus. Então, é muito interessante, porque é um pré-Mad Max, né? Ele foi mais ou menos na mesma época, esse é o Lazarus, mas o Mad Max não fez tanto sucesso, né? Ainda, né? Acho que até um pouco antes, o Friedkin, acho que é de 77 o filme, Mad Max é de 80, 79, né? Então, existe um design de produção dos caminhões, né? Já no The Wages of Fear, os caminhões são simples, são mais simples, mas existe essa fotografia preto e branco absolutamente maravilhosa, que faz as cenas terem uma textura, cenas de deserto, né? Eles passam, são 218 quilômetros no The Sorcerer, bem marcada a distância, 218 quilômetros. E do ponto onde eles pegam a nitroglicerina até os postos de petróleo, né? E no caso da versão original, né, da versão mais dos anos 50 do Clouseau, existe essa fotografia que dá uma granularidade, né? Parece realmente que você entra naquele universo de poeira, de pó, de óleo, né? Sem água, sem descanso, né? Porque afinal tem que entregar logo o negócio. Quem que quer ficar com caixas e caixas de nitroglicerina, né, na traseira do veículo, né? E tem um ponto muito interessante, a versão que eu tenho do Waves of Fear tem esse livrinho aqui, esse aqui é o logo da empresa de petróleo, né? Tem esses elementos visuais, essas sacadas visuais tem nos dois filmes, são muito ricas, né? É, tem um... Aqui tem um ponto interessante que não existe praticamente personagem feminina nos dois filmes, a não ser meio que a namorada do personagem do
Yves Montand, que é a esposa do Clouseau, né? Que é essa atriz aqui. Que é tratada como quase como um cachorro, assim, tem umas cenas bem terríveis. E essa versão aqui tem esse ensaio do Denis Lehane. Denis Lehane é o Lehane, né? Ele escreveu Mystic River, né? Vários livros policiais. É um grande escritor, né? Um dos grandes escritores de narrativas policiais contemporâneas e vivo, né? E ele faz um excelente ensaio falando do niilismo. Como eu falei, existe a abordagem aqui é uma abordagem niilista, não no sentido de abandono de uma posição, não é? Tanto faz, tanto fez, né? Os capitalistas querem explorar, tudo bem. Mas um niilismo no sentido em que a luta do trabalhador vai ser sempre baldada, né? O capitalista ele sempre vai esmagar o trabalhador, né? Sempre. Talvez quando o trabalhador deixar de, digamos assim, competir, deixar de querer ganhar só aquele imediato, aquele dinheiro imediato, e esse trabalhador partir para uma mudança estrutural daquele universo de exploração, no qual, como eu falei, ele pode morrer a qualquer momento, porque tudo que é pedido para ele é extremo e perigoso. E nos dias de hoje, isso, né, que eu falei aqui de carregar nitroglicerina, seria feito pelos funcionários normais da firma, da empresa. O dia que eu tiver consciência, parece que esse dia está longe, como eu falei, está piorando a situação, né? Talvez a luta não seja tão amarga e a vitória não seja só ganhar um passaporte e algum dinheiro a mais, que não representa nem 1% do lucro da empresa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.